Como sempre, Põe com o aí. nosso chazinho. Delícia. Dessa vez não é de hibisco, mas é de frutas vermelhas. E é com xícara de melhores amigos. Gente, isso é muito legal. Quando eu era criança, era meu sonho ser cantora e ficar com o microfone. Tudo bem, gente? Que honra que eu estou aqui com essa perfeição na minha casinha. Gente, hoje a gente tá no quarto da Uyui. E pra quem não sabe, a Uyara, ela é dona de 2 empresas. Eu comecei a empreender com uma marca de lingerie, que é o Yara Intimates, e posteriormente, na pandemia, a gente lançou a Versione Swim, que é a minha marca de biquíni. E eu tenho a Yara Content, que é a marca de conteúdo e publicidade, que Ou também seja, hoje eu amo. ela faz tudo. Isso, trabalho muito. O que fazer quando chega a hora de você escolher o relacionamento da sua vida? Se você tem de 20 a 30 anos, provavelmente essa pergunta já passou pela sua cabeça. E a gente vai contar um pouco hoje sobre os nossos critérios. Exatamente. Eu começo com a pergunta: qual são os seus inegociáveis? O que assim não pode não ter? Acho que o primeiro ponto hoje em dia está alinhado com a minha fé, porque isso é um dos pilares da minha vida. Então, se a pessoa não tem isso como um pilar, não faz sentido. É a forma que eu quero criar meus filhos também. Então, esse acho que é o ponto número 1. Segundo, acho que é a forma de ver a vida em relação ao trabalho, né? Porque pra mim tem um lugar muito especial, então eu não consigo imaginar com uma pessoa que não vê o trabalho dessa forma também. Eu sei demais. Com muito propósito, com muita vontade. Obviamente, né, os pontos básicos de caráter, respeito. E tem aqueles tópicos mais complexos, né, que você entra de quantidade de filho, a maneira que vai ser o gerenciamento Mas isso da aí eu casa. acho que, tipo assim, isso tudo dá pra negociar, né? Isso aí dá pra acordar e chegar num senso comum. Hoje, eu respondi uma caixinha, e olha pra vocês verem, parece que eu tô te imitando, mas olha. Colocaram aqui, quais são os inegociáveis pra você dentro de uma relação? Eu vou ler pra vocês entenderem o tanto que a gente tá alinhando. Ó. Primeira coisa, ter Jesus como o centro de tudo. Então, eu inclusive pensei assim, não é nem sobre a fé apenas, sabe? Mas assim, amor, vamos pra tal lugar? Nossa, vamos orar pra ver se realmente é o lugar que a gente tem que ir? Ah, amor, vamos pensar aqui, a gente abre ou não essa empresa, a gente faz ou não isso? Não, vamos fazer uma oração, vamos pedir Jesus uma direção, vamos fazer isso. Então, assim, é realmente ter Jesus como centro de todas as coisas, assim, é onde tem o nosso ponto de equilíbrio. E a segunda coisa que eu coloquei é a construção de uma família que deixará um legado, assim. Então, eu penso muito numa geração, sabe? Então, eu acho que a pessoa não necessariamente, tem que querer casar, tem que querer ser pai. Não, eu acredito que família é o maior negócio que você pode fazer e ser bem-sucedido, sabe? Já que as pessoas hoje focam tanto em empreender, ganhar dinheiro e ser bem-sucedido, eu acredito que, assim, pra mim é o melhor êxito que você pode ter na vida. Então, quando a gente pensa em construir uma família que vai deixar um legado, a gente se preocupa com o que essa família vai construir na nossa geração. Então eu coloco isso como minha segunda prioridade. E a terceira, a mesma. Ser empresário e muito trabalhador. E aí não é nem só trabalhador. Porque assim, como eu sou muito louca, né? Tipo, empreender, gente, exige um nível de insanidade que não é comum a todos os brasileiros. Então, e nem ninguém, nem em todos os lugares do mundo. Mas eu coloco isso como norteador, sabe, amiga? Porque senão vai ser uma pessoa que não vai me encorajar, assim, né? Vai falar, Yara, você é louca. Não, sem quando você imagina namorar uma pessoa extremamente conservadora, ela vai falar, surtou, você é completamente louca. Tem muito atrito, né? Muito. E integridade e lealdade. Tipo, pra mim isso é uma coisa muito negociável também. Eu acho que a gente tem os negociáveis bem alinhados, bem parecidos. Muito. E é engraçado porque a gente vai moldando um pouco a forma que a gente quer o outro pelo jeito que a gente vive a nossa vida, né? Então eu sinto muita dificuldade de me ver com uma pessoa que seja muito diferente de mim. Sim, quando o povo fala os opostos se atraem, eu fico tipo, eu falo, como assim? Eu não consigo. Não dá. É verdade. Imagina eu com pessoa que ama festa. Eu acho que eu ia surtar. Não. Eu já vivi um relacionamento assim, com umas situações bem opostas. E eu falei, gente, não tem condição. Eu acho que isso não dá. Isso é pros relacionamentos antes dos 20. E acho que exige também uma maturidade de você conseguir ceder. Mas eu não sei se a longo prazo funciona tão bem, sabe? Tipo, uma amiga minha tava me contando que a avó dela fala que ela é viúva de marido vivo. Porque eles são casados há muitos anos, só que o marido dela odeia sair de casa e ela ama, e ela passa tipo, o dia inteiro em casa. E aí eles não se dão no relacionamento porque eles são totalmente opostos. Eu fiquei pensando,
Isso é a última coisa que eu quero pra minha vida, assim. Tipo, eu quero uma pessoa que realmente seja companheira de todas as minhas fases. Então, pra pessoa te acompanhar, ela tem que minimamente se parecer com você. Eu acredito assim, minimamente. A gente tem que ter algum ponto ali que conecta, e eu acredito que esse ponto ele tem que estar dentro do negociável, sabe? Porque se for uma coisa também irrelevante, tipo, e Não, daí? Ai, a pessoa todos gosta os muito. detalhes. Exatamente. Tipo assim, ai, pra mim não é negociável que a pessoa seja atleta, sabe? Sim. E se eu não for um atleta, eu vou achar super legal. Eu, tipo, vou lá, vou assistir, vai, amor, corre Sim. mesmo, Ironman, maratona, eu vou super torcer. Mas, tipo, isso não vai ser uma coisa que você me falar, nossa, não tem como eu estar com essa pessoa, porque. Entendeu? Então, tipo, mas acho que nos pontos fortes de, tipo, a gente é um casal que gosta mais de sair. Ou mais de ficar em casa. Isso, porque claro. senão, tipo assim, dá muito atrito. Ou sei lá, a gente. Não é um contexto de um hobby, né? Num contexto de uma rotina, isso faz muita diferença. Acho que é exatamente isso. Isso, eu acho que é isso. Tipo, a pessoa que gosta de acordar muito cedo e a outra muito tarde. Total. Aí acho que a briga pessoa muito. gosta de dormir 8 e a outra ela só dorme 2 da manhã. Tipo assim, é muito difícil. Mas eu acho também que isso é uma coisa adaptável. Eu já entendi não é isso. impossível. Eu acho que é mais difícil isso da sua amiga. Ela é uma pessoa que ama sair pra sempre e ela casar com você extremamente quieta e, tipo assim, isso é difícil. E tem um ponto também que pra mim é muito inegociável, que é uma pessoa que sempre me estimule. E não, tipo, óbvio, no sentido de encorajar. Mas também de, tipo, elevar os padrões. Total, tipo, te promover ao próximo nível, né? Exato. Porque eu acho que às vezes a pessoa também só te encoraja, mas ela parece que ela não tá. Ela não. Tipo assim, porque uma coisa é. Vai lá pra academia, amor. E outra coisa é a pessoa que acorda junto com você e vai com você. Tipo assim, vamos, não, você vai acordar. Então, eu acho que esse ponto pra mim é muito importante. Porque eu sinto que, tipo, se você é uma pessoa que você. A sua vida inteira. Que não vai estar, tipo, junto lá, te puxando. Porque assim, vai dar tudo certo. Tipo, não, a gente vai fazer dar certo. Exato. Né? É tipo, muito tem que diferente. ser. Realmente é uma sociedade, né? Isso, é o que eu falei. Eu falo muito isso. Gente, casamento, eu sou muito empreendedora. Eu não consigo. Tipo, eu falo, mano, casamento é uma sociedade, literalmente, em que os acordos estão definidos. Eu tô lendo um livro muito legal que ele chama Conversas Difíceis. É uma capa laranja, assim, e ele fala no livro que hoje as conversas mais difíceis que a gente tem, elas acontecem porque não existem acordos firmados. E aí eu parei pra pensar e ele traz algumas pautas relacionadas ao empreendedorismo, mas ele também traz algumas pautas relacionadas ao namoro e casamento. E ele fala assim, quando você não verbaliza o que pra você não é o que, quando você não verbaliza pra você um acordo, por exemplo, nós não vamos sair separados a partir do momento que a gente casar, pra lugares que não condizem com a realidade de um casamento. Tudo bem, isso é um acordo. Isso não vai virar uma pauta, isso não vai virar uma briga, isso não vai virar uma discussão. Quando acontecer, isso não vai ser uma novidade, isso vai ser um acordo. Sim. Eu acho que com o tempo também você vai conseguindo alinhar. Porque quando eu sinto que, tipo, primeiro namoro da sua vida, você tem medo de falar essas coisas. Total. E, tipo, impor essas vai coisas. Me achar o quê? Tipo, é uma insegurança, né? Tipo, ai meu Deus, eu sou muito ciumenta, eu sou insegura. Tipo, você tem medo de impor esses limites e aquilo vai te incomodando até o ponto que você não aguenta mais. Aí você fala. Mas depois e aí você já fala de um jeito chato, né? E você já fica decepcionada, né? Tipo, fica você já guardou muita coisa. Com total. E, gente, essa é a parte mais legal, assim. Porque eu falo, quando você chega no relacionamento da sua vida, você tá vivendo um momento que você já não tá querendo jogar certos jogos. Você já não tá querendo mais viver certos detalhes, assim, que hoje eles sabem. Eles são tão pequenos diante do que você tá querendo construir. E eu falo que a maturidade do relacionamento é uma coisa bizarra, assim, porque realmente ela tem muito a ver com a forma que nós construímos a nossa vida, né? Não necessariamente com a sua idade ali. Então eu falo que a cada relacionamento que eu vivi, eu me coloquei em situações que eu amadureci, que eu evoluí, que eu aprendi, e que eu me estressei, que eu chorei, que eu me decepcionei, assim, né? Foram muitas coisas. Mas hoje eu vejo que eu tenho muito mais facilidade, sabe? E também, se a pessoa fizer, ela já vai estar se predispondo a estar estresse. errada. Exatamente. Porque já foi, tipo, ela já tá alinhado, né? Ali. Aquilo ali já é auto-vencido. Tipo, acabou, a gente já combinou, isso é um combinado. E aí eu achei isso muito legal, porque assim, quando você começa um relacionamento, e inclusive assim, eu sou essa pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa pública, de certa forma, aqui, né, com as minhas clientes, enfim. Eu me sinto muito confortável com o meu marido curtindo foto de outras mulheres em qualquer contexto. E não pelo contexto de eu acreditar que ele tá querendo dizer algo.
mas pela forma que as pessoas interpretam isso, sabe? Uhum. Isso é um ponto muito delicado, porque tem muita gente que fala, nossa, não tem nada a ver, não, você está delirando. Não é isso. Eu falo que a rede social hoje, gente, é uma forma de nós comunicarmos nossas intenções. Então eu entendo que muitas pessoas falam, eu acho nada a ver, eu desço ali e vou curtindo tudo, ok. Mas eu, Yara, vejo como uma comunicação de algo que você está querendo manifestar. E pra mim, em alguns contextos, não cabe porque eu tenho controle do que eu fiz e da minha intenção, mas eu não consigo controlar como o outro vai perceber e receber isso. Sim. Então, isso é um acordo pra mim, sabe? Eu falo, tipo, olha, isso assim, amiga, tipo, dia 1 do namoro. Eu falo, olha, pra mim, isso é um acordo, tá combinado, tá combinado. Tipo assim, chega uma fase da nossa vida que a gente não tá, tipo, muito na vibe de querer esconder tanta coisa, de querer estar por cima. Você quer ser mais direto ao ponto, né? Exatamente. Tipo assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso aqui não funciona pra mim, porque eu acho que você perde um pouco dessas inseguranças. Tipo, todo mundo é inseguro, lógico. Ninguém vai ser 100% seguro pra sempre, chegar num nível absurdo. Mas eu acho que você vai perdendo essas inseguranças mais grotescas. Não, eu nem De acho. Eu acho que adolescência. é isso. Mas na verdade, sabe o que que é? A gente começa a se conhecer num nível um pouco mais profundo e a gente percebe que isso não é um defeito. Isso é uma parte de nós. E aí não tem mais porque eu ter vergonha de ser quem eu Sim. sou quando eu sei que eu sou várias outras coisas boas e que isso também é uma parte minha. E que é alinhar valores também, né? Exatamente. Tipo, tudo bem se você não acha que é isso, mas talvez você não seja a pessoa que eu quero estar, então. Total, né? Você tem muito. E outra, eu acho que a gente tem muito menos a mentalidade de ficar investindo em situações que não vão dar em nada, né? Sim. Inclusive, eu ia falar isso, que eu vi que você postou no Instagram. E eu li essa semana a mesma coisa. Achei muito engraçado que eu li a mesma frase 2 vezes. Eu nunca tinha lido. Namoro foi feito pra terminar. Ou Isso. termina em casamento. Ou acaba. Ou acaba. E eu li isso 2 vezes essa semana. Eu achei isso excelente. Porque eu também sempre tive esse pensamento. Porque tem gente que não leva o namoro tão a sério. Não, mas sendo muito sincera, eu já tive um namoro que eu falo assim, gente. Ela julgando a pessoa. Gente, Depois eu tive um namoro que assim, eu queria falar com vocês, eu não sei o que eu tava arrumando. Amiga, juro, eu olho pra situação agora e eu falo assim, que horas? Não, Tipo mas assim, no momento não, você tava pensando nem no assim. momento. Ah, não, no momento eu tava. Então, no momento eu já tava. Porque depois você pensa, cara, por que eu fiz isso? Tipo, Não, tem amiga, mas nada eu a já ver. tava no dia, eu tô falando. Quando eu comecei o namoro, eu já pensei assim. Juro. Eu falei, velho, por que eu falei sim pra esse pedido de namoro? O que aconteceu? Ué, não sei. Eu tava numa situação de salvadora. Sabe quando você quer estar num relacionamento que você acha que a pessoa vai ficar triste se você não namorar? Gente, vê se eu tenho. Hoje, que é isso? Pra mim, a pessoa ela vai lidar com isso na terapia. De Ela vai alguma resolver forma. o BO dela. Tipo assim, eu realmente, graças a Deus, eu tô muito focada em mim, assim, né? Eu saí de um relacionamento agora que eu tinha certeza que eu ia casar. Mas assim, desalinhamento mesmo, sabe? Com os meus valores inegociáveis. E eu falei, gente, não dá. Mas era um namoro mais novinha também, né? Esse de agora, tu falou? Não, o primeiro era muito novinho. porque eu acho Tava no início da faculdade. tipo assim, falta de entendimento também do que você queria, né, naquele Total, momento. total. E é isso que eu tô falando. Tipo assim, quando a gente se coloca num lugar de não desperdiçar mais vida, e não é nem no sentido de tipo, ai, eu preciso correr, eu não posso. Não é isso. É mais assim, você quer viver uma vida alinhada com as suas intenções principais. Sim. Eu falo que isso é o que traz paz pro nosso coração. Por isso que tem muita gente que não dorme, velho. Eu tenho amiga que tá em relacionamento e que tá, tipo assim, ansiosa, angustiada, porque, tipo, tem medo de cogitar falar em casamento e a pessoa não querer ficar com ela, sabe? Tipo, como Que assim? isso, gente? 6 anos de namoro, 7 anos de namoro, tipo, eu tô achando que eu vou terminar porque ele me pede em casamento, eu não sei o que eu faço. E, tipo, E não é discutido na relação não tem isso. uma conversa sobre. E, gente, eu já pego toda foto que tem de anel de noivado. Olha que lindo! Eu já falo. Eu já sou contrário. Eu começo a falar tanto da questão do assunto. Não, eu sou assim, gente. Uma menina hoje me perguntou assim no meu dele. Falou assim, mas você fala isso como? No primeiro momento? Tipo, no seu primeiro encontro, A menina que eu vi que postou a mesma frase que você, ela tá noiva agora e ela falou que no primeiro encontro ela fez uma entrevista com um namorado, com um noivo, né, agora, atual dela, com todas as checklists que ela considerava importantes pra pessoa que ela ia casar. E aí, Amiga, é muito bom. Muito bom. Tem um livro que chama isso, um jogo que chama Isso Não É Um Jogo, já ouviu falar? já. Eu tenho.
E assim, de verdade, isso tá sendo transformador na minha vida. Aí você leva Não pro date, não pro dates. Gente, eu não tenho dates, não. Só pra vocês saberem, tá? Tipo, enfim, né? Não vamos contar tudo. Muito bom esse jogo. Cara, mas eu acho que, tipo, hoje em dia, por exemplo, a minha mentalidade é namorar pra casar. Completamente. E, gente, eu não acho que essa mentalidade é uma mentalidade de quem é crente, é uma mentalidade de quem tá desesperada, é uma mentalidade de quem tem medo de ficar sozinha. Não é esse o ponto. E isso é muito mal interpretado. É. As pessoas pensam que quando elas verbalizarem o interesse de assumir um compromisso sério com alguém, ela tá desesperada. E eu não acho que seja. Pra mim, eu nunca interpretei dessa forma. E acredito também que tem a ver, né, com o fato de ter sido um lar cristão. Mas, assim, eu vejo isso como uma limitação muito grande no seguinte sentido, gente. E eu falo agora no lugar de empresária, assim. Quanto mais foco nós temos em determinadas situações da nossa vida, mais chance nós temos de sermos bem-sucedidos naquilo. Porque isso te coloca em um lugar de destinar energia específicas e pontuais. Um relacionamento sério, ele te coloca em um lugar de foco. Total. E isso aumenta a sua performance nas outras áreas da sua vida. Então, dentro da minha vivência de disciplina, nunca passou pela minha cabeça o cenário do descomprometimento. Porque, assim, é tão superficial, é tão leviano e gasta tanto tempo. É porque uma coisa atrai a outra, né? Totalmente. E, tipo, a pessoa que você tá num cenário saudável, ela vai querer sempre o seu melhor. Porque, tipo, como você tá comigo, é do meu interesse que você esteja muito bem. Então, tipo assim, eu quero que você seja muito bem sucedido, eu quero que você cuide muito do seu corpo, eu quero que você esteja bem espiritualmente. Tipo, eu quero o seu melhor, porque eu sei que aquilo vai recair sobre mim também, né? Então, tipo, você acaba impulsionando o outro e ele te impulsiona. Pelo menos no cenário ideal. Mas agora, se você tá mal de cabeça, aí já é o contrário. Então, um afunda o outro, né? Totalmente. Mas uma coisa também que eu acho muito bizarra em relação a isso, dessa preocupação das pessoas, né, em falar com o que elas querem e assumir as verdades delas, é que elas prolongam situações que poderiam ter terminado na primeira semana. Elas colocam em situações que vão virando uma bola de neve. Eu falo que é tipo assim, é um fio que vai virando um emaranhado. E quando você tenta desfazer esses nós, tipo assim, já foram tantos traumas, tantos desgastes, tantas coisas assim que te desprepararam pra algo que poderia ter sido completamente diferente. E engraçado, porque com outra pessoa. Isso que você tá falando, da pessoa não falar o que ela quer, pra não soar desesperada, acaba sendo uma insegurança muito maior do que a pessoa que fala. Porque aí ela tem medo de impor, tipo, os limites dela pra outra pessoa e ser rejeitada, né? Então, tipo. E é o medo da rejeição. Né? Tipo, você não quer ser desesperada, só que ao fazer isso, você tá sendo desesperada. Vou engolir a minha vontade pra você não me deixar. Exatamente. Pra gente ficar junto. Só que isso aí já é uma pauta bem profunda da terapia, né? Agora, uma coisa bizarra. Eu tenho um negócio que eu tô lembrando aqui agora, nada a ver, mas eu queria exemplificar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tem um meme que fala assim: acenei pra minha amiga do outro lado da rua, o motorista de Uber parou pra não ficar sem graça. Eu entrei no Uber e já tem 2 meses que eu moro em tal lugar. Ah, tá, eu já vi parecido. É assim, tem gente que se coloca nesse tipo de situação pra não desagradar o outro. Só que aí o problema é isso que você falou. Não é que a pessoa não quer desagradar o outro. É que ela tem medo da reação do outro ser uma afronta. Uhum. Da reação do outro gerar a sensação de rejeição, né? O sentimento de rejeição. Da reação do outro ser uma reação desproporcional ao que você tá esperando. E da reação do outro frustrar a sua expectativa. No seguinte sentido, não, se a Camila não importar, quantas vezes a gente não fez isso, amiga, na vida? Eu, pelo menos, assim, antes de chegar nos meus 25 anos, era sim pra tudo, porque eu não queria desagradar ninguém. Então eu saía do meu trabalho exausta, tinha abertura de uma loja, de uma amiga, ou de uma às vezes uma conhecida, que me chamou, tipo assim, pra fazer média. Eu tava, assim, preocupadíssima, que aquilo ali era missão do meu dia, independente do meu cansaço. Eu me desdobrava em 30 mil pessoas pra conseguir fazer tudo pra todo mundo o tempo todo. Ou até outras formas também disso, é você, tipo, às vezes fazer coisas, vestir coisas, falar coisas, ir a lugares que não tem nada a ver com você, mas que você, tipo, encarna aquele personagem inconscientemente. Não é nenhuma coisa tipo, ah, não, eu vou fingir que eu sou tal pessoa. Não, você se perde na sua própria identidade só porque você não quer se diferenciar ali daquela situação que você tá vivendo, daquele grupo que você tá vivendo. Agora, olha o tanto que você é louco. Você vai se colocar numa situação que não se conecta em nada com a sua essência pra tentar encontrar o amor da sua vida. Não faz sentido nenhum.
a pessoa que você vai ficar o resto da sua vida. Não faz sentido nenhum. Então, assim, eu falo que muita gente bate cabeça mesmo justamente pelo fato de não conseguir ser sincero com ele mesmo, com ela mesma. Muitas pessoas. É porque entra num ponto de primeiro você entender quem você é, que já é difícil pra cacete. São, sei lá, anos de terapia, pra depois você entender o que você quer na outra pessoa, né? Então, tipo, não dá pra você pular essa etapa do Não dá, quero uma não dá. pessoa. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não consigo ficar sozinha. Por quê? Porque você não tá querendo se conhecer. E, amiga, teve um relacionamento que eu terminei. Eu namorei 4 vezes. E o primeiro relacionamento, 4 anos. O segundo relacionamento foi 1 ano. O terceiro relacionamento foi 5 anos. E nesse relacionamento. Cara, 5 anos é muita coisa. 5 anos é muita coisa. Nesse relacionamento. E esse relacionamento foi virada de chave. Porque, assim, eu saí da fase dos mais perto dos 20 pro mais perto dos 30. Eu tenho até um post sobre isso. E foi divisor de águas. Porque eu tava vindo morar sozinha. Eu tava decidindo sobre casamento de uma forma concreta na minha cabeça. Eu conseguia visualizar ali uma condição de casar e morar com alguém. E o ponto inegociável foi uma das coisas que me fez sair de um relacionamento de 5 anos que estava totalmente estruturado na minha cabeça. Então, assim, eu falo que o autoconhecimento ele é muito importante no momento que você vai decidir o relacionamento da sua vida. E eu lembro que eu fiquei 2 anos sozinha depois disso, mergulhada em mim. Eu sentava ali naquele sofá, amiga, e, tipo, minha mãe tava achando que eu tava em depressão, assim. Minhas amigas não estavam conseguindo entender. Eu fiquei 1 ano em casa, eu devo ter saído 4 finais de semana. Que isso? E eu amava ficar comigo. Você ficou mais reclusa, né? Recusa total. Cara, mas sabia que eu já vi isso também? Sério? Quando? Eu tive uma fase que, tipo... Você é adolescente. Você é adolescente. Eu tive uma fase que eu terminei o namoro e aí eu fiquei assim, meu Deus, preciso viver. E aí, tipo assim, quis aproveitar uma vida em 1 ano. Aí, meu Deus, tá, vivi tudo que tinha pra viver e o que eu não tinha pra viver. E aí, depois disso, eu percebi que, cara, aquilo ali não tinha nada a ver comigo. Tipo, nada a ver comigo. Eu cheguei num ponto que eu lembro num dia que eu chorava. Eu não sabia por que eu tava chorando. Não sabia explicar por quê. Tipo, por que eu tô chorando? Não sei. E eu chorando sem parar. E eu percebi que, tipo, nada do que eu tava fazendo tinha sentido comigo de verdade. Tipo, com quem eu era, assim. E aí, eu entrei no meu período de reclusão. Que eu hibernei da sociedade. Então, tipo, eu fiquei realmente reclusa. Tipo assim, não queria sair, não queria falar com as pessoas. Por um tempão, acho que digerindo esse tempo, que eu fiquei meio doidinha da cabeça. E aí, tipo assim, uma chavinha virou, assim, na minha cabeça. De uma forma... Parece que foi do dia pra noite, mas quando eu vou olhar pra trás, tipo, foi um processo, sabe? Total. E às vezes a gente acha que é tristeza, mas assim, é literalmente desconexão da nossa essência. Mas até a tristeza é importante. Com certeza, porque ela leva a gente pra esse lugar. Exato. Né? Eu falo que a tristeza, ela conduz a gente pra um caminho de olhar pra dentro. Exato. E às vezes é muito ruim. Eu concordo que é muito ruim, às vezes é muito confortável. É Por isso que a gente procura tanto extravasar. Procura tanto outras pessoas. Nossa, eu odeio ficar sozinha em casa. Nossa, eu não consigo ir pro cinema sozinha. Nossa, se eu tiver que ir em tal lugar, nossa, eu tenho que chamar alguém pra ir comigo. Então, assim, é porque às vezes os nossos próprios pensamentos, eles são perturbadores. Mas eu falo que quando a gente encontra em nós um conforto no ser quem nós somos, tudo muda. É exatamente isso. Estar confortável em ser quem você é. Isso, eu acho que, tipo, foi uma virada de chave na minha vida, assim. Tipo assim, realmente entender, cara, eu sou assim. Eu não preciso ficar forçando a ser uma coisa que eu não sou. Tipo, só porque eu acho que eu tenho que viver isso que as pessoas vivem. Não tenho. Se não faz sentido comigo, eu não preciso. Sabe? Não, e outra coisa, o relacionamento da nossa vida, e aí eu posso trazer isso com muita certeza, assim, é um relacionamento que... E olha que legal, gente. A gente tá falando aqui do relacionamento da nossa vida, mas você vê que exige uma jornada muito profunda de autoconhecimento, né? O relacionamento da sua vida, eu acredito que ele vai chegar no momento que você estiver no seu melhor momento pessoal. No seu melhor momento com você. E eu pensando, assim, sobre isso, eu vejo muito claramente que o relacionamento da sua vida é um relacionamento que te permite ser você na essência. É, total. Até uma pessoa que incentiva você a ser mais você, né? Tipo, a gente se conhece tanto que às vezes me irrita quando eu sei que ele não tá sendo ele. Sabe? Tipo assim, cara, por que você tá falando isso? Tipo, não tem nada a ver com você.
Sabe quando a pessoa, tipo, tem maneirismos com amigos ou personalidades diferentes? Acho que homem tem muito isso, né? Nossa, véi, tem muito. Homem tem muito isso, de tipo, Eu muda acho a personalidade que com os amigos. E é extremamente irritante. Tipo assim, muito Gente, mas irritante. mas de verdade, eu acredito que eles têm um eu-migo, que nasce assim, não tem explicação. Eu amo eu amigo, eu amei isso. Muito bom. Cara, porque a mulher não é assim. Não tem condição. Tipo, eu sou a mesma pessoa com a minha amiga que eu sou. Tipo, eu não mudo de personalidade. Homem muda de personalidade. Muda. Mas aí você tem que cortar a asinha. Você fala, querido, vai ser uma versão só. Eu não contratei essa versão 2.0. Eu penso, sabe o que eu penso? Eu penso assim, que é muito legal quando a gente encontra um momento da nossa vida em que nós nos aprofundamos tanto em nós mesmas que a gente consegue falar: agora eu sou quem eu quero apresentar pro meu marido. Nossa, isso é legal. Porque às vezes a gente tá pensando muito no nosso marido. E pouco na gente. E pouco em quem ele vai conhecer. Porque será que você é tudo isso que você tá idealizando no outro? Exatamente. Tem esse ponto também, né? Exatamente. Porque às vezes a gente quer, tipo assim, um ideal perfeito, mas a gente não é perfeito também. É difícil de lidar com essa expectativa versus realidade. Com certeza. Às vezes a gente espera uma coisa que a gente não tem a menor condição de entregar. Mas a gente acha que o outro tem. E que ele vai ter, e que ele vai fazer, e que ele vai ser. E se ele não fizer, tipo, fim Ai do dele. mundo. Ai dele se ele não fizer. Uma menina me perguntou assim: eu não consigo entrar num relacionamento sério. Tipo, eu não sei o que eu faço. Tipo, parece que ninguém quer relacionar comigo. Eu falei assim: quando você olha pra você se considera uma pessoa muito legal pra se relacionar? Tipo. Porque às vezes também a pessoa vira vai numa missão do outro, né? Ela só quer encontrar o outro. Mas ela não consegue nem se enxergar. E aí deixa de ser interessante. Porque se a pessoa tá, tipo, muito focada em meu Deus. Por exemplo, essa frase dela já me deixa um pouco preocupada de Totalmente. Tipo, ninguém quer se relacionar comigo. Mas calma, por que você tá com essa pressa? Tipo assim. Porque você tá tentando todo mundo. Porque se ninguém quer, você tá fazendo uma busca obsessiva. É exatamente isso. Tipo e, assim. Você não precisa de todo mundo, você precisa de uma pessoa. Quando você fala assim, ó, ninguém me ouviu. Você não pensa que tem uma pessoa nessa sala. Não. Você pensa que tem 50. 40. Ninguém na sala me ouviu. E aí tem outro ponto de que, tipo, se você vê que a pessoa tá tentando pra todos os lados também, é desinteressante, né? Completamente. Porque, tipo, o que tem de especial nisso? Ela não tá querendo o amor da vida dela, ela tá querendo um amor da vida dela. Qualquer um que esteja disposto, tá bom. Tipo, um doce. Um doce 138, que vai aparecer no caminho. Agora, uma coisa, vamos pensar aqui. A gente tá construindo essa jornada, assim, do amor da minha vida. Pronto, as meninas estão assistindo aqui, elas vão falar, Will, então, agora eu quero o amor da minha vida. O que eu faço? Eu acho que eu tô nesse momento, eu tô sentindo que é o que eu quero mesmo. Eu vivi essa jornada que vocês estão falando de autoconhecimento e eu quero entender, assim, tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Tem alguma roupa que eu tenho que usar? Tem algum lugar que eu tenho que ir? Como é que funciona isso? O que eu faria, né? Tipo, eu nunca pensei nisso tão intencionalmente. Mas hoje, com a minha cabeça no lugar, eu acho que eu tentaria ser muito fiel a quem eu sou e demonstrar isso em todos os pontos pra atrair uma pessoa que fosse muito coerente com quem eu sou, entendeu? Não sei se fica claro, mas tipo assim, se eu sou uma pessoa que gosta mais de ficar em casa, ou se eu sou uma pessoa que é muito esportiva, ou se eu sou uma pessoa que tem princípios de uma fé específica. Então, tipo assim, eu deixaria isso muito claro para as pessoas. Eu não esconderia, eu até reforçaria pra atrair uma pessoa que fosse muito alinhada com aquilo, sabe? Hoje, quase que a gente se surpreende quando a pessoa de fato é o que ela parece ser. Porque as pessoas pintam personagens. Total, as pessoas hoje ficam o tempo todo fingindo. Só que aí não funciona, porque, tipo, você vai atrair uma pessoa que no final não é nem o que você gosta. Então, tipo, se a gente finge ser outra coisa, você não vai admirar aquela pessoa, né? Que ela tá, tipo assim, ela tá alinhada com aquela imagem que você refletiu. Sim, total. E eu penso que a partir do momento que a gente consegue ser a gente também, nesse nível aí que você falou de verdade, de entrega, a gente alinha as expectativas, né? Com quem tá do outro lado, assim. A outra pessoa, ela não tá conhecendo uma versão nossa que não existe. E uma coisa que eu falo que é muito legal também, assim, gente, nesse momento do relacionamento da nossa vida, assim,
É muito importante que a gente rejeite tudo aquilo que atrasa isso, sabe? Tudo aquilo que nos afaste disso. E obviamente a gente tá falando aqui que ser nós mesmas é um inegociável, mas assim, não se coloque em situações que comuniquem aquilo que não é a verdade que você quer comunicar. Então, isso só vai te atrasar. Total, e não é. E a gente não vai. Eu não gosto nem de usar essa palavra atrasar, porque senão parece que a gente tem pressa e tem tempo, né? Mas isso não vai te levar pra onde você quer ir. Você vai demorar mais tempo pra chegar onde você verdadeiramente queria chegar. E assim, eu penso que quando a gente tá fazendo uma coisa que não tá alinhada com o caminho futuro, que é andando pra frente, você tá andando pro lado. Às vezes você anda pra trás, né? Tem gente que volta com esse que fez a merda toda e acredita que vai mudar. Mas tem gente que às vezes tá a vida toda andando pro lado, velho. Você tem um caminho pra chegar, o seu caminho tá na sua frente, mas você tá, tipo, a vida inteira andando pro lado. E aí eu falo que, tipo assim, hoje mesmo eu tava conversando com uma menina, e na caixinha também do meu dele. Eu tô com uma menina, nossa, essa menina tá falando que tá há 3 meses e ele ainda não pediu namoro. Eu já tô há 1 ano com o menino. Saio, às vezes, com a família, a gente tá nesse fica e não oficializa o namoro. Conheço algumas pessoas do ciclo de relacionamento dele, mas até hoje ele não pediu namoro. Tipo assim, eu falei, gente, se você entra numa situação em que tudo que você comunica está alinhado com o descompromisso, qual a chance de você atrair um compromisso? Exato. Se você é uma pessoa que é muito compromissada, se você é essa pessoa que você tá querendo, você não estaria nesse lugar. Óbvio. Porque você já ia cortar. Tipo, uma pessoa que é muito compromissada, ela não vai ficar esperando, sendo que ela já deixou claro, sendo que ela já comunicou. Tipo, ela vai sair daquela situação. Então aí você tá querendo uma pessoa que nem você é. Tipo assim, você tá querendo alguém que nem você consegue oferecer. Sabe o que a gente tem que pensar muito, muito racionalmente? Porque às vezes a gente acha que a gente foi colocado numa situação, né? Você tá escolhendo estar numa relação em que a pessoa não quer se comprometer com você. Exato, e dentro desses 3 meses, todos os dias você escolheu. Exatamente. Não é e aí, se tipo você assim, tivesse escolhido uma vez. E se eu me posicionasse, sabe? E se eu falasse assim, não, então pra mim não funciona. Tipo assim, não funciona. Ah, não, mas tá muito cedo, né, pra gente namorar ainda. Não, então pra mim não funciona. Primeiro, porque assim, no momento que vocês colocam uma situação de descompromisso, a chance daquilo ali se desdobrar em um relacionamento, gente, é muito pequena. Em um relacionamento sério. Primeiro porque você está verbalizando energeticamente, fluindo numa energia de descomprometimento. E essa energia de descomprometimento, ela vibra em várias outras frequências, que é a frequência da traição, frequência de promiscuidade, frequência de... Enfim, tudo isso gira em torno dessa energia de descompromisso descompromisso no relacionamento. Porque o ficar nada mais é do que isso, né? Você tem os bônus de um relacionamento e descarta todo o ônus. Então eu mostro a parte boa, eu não compartilho os momentos desafiadores, eu encontro e eu vou no superficial. Aí é um beijo, é um sexo. Enfim, é aquela parte ali boa do relacionamento que gera feridas, cicatrizes, decepções, frustrações, às vezes até maiores do que as que quando você tá no relacionamento. E aí você se permite participar disso em prol do outro, porque você tem medo, né, do que o outro pode falar. Então, assim, pra não gerar o desconforto dele falar comigo que não quer ficar mais comigo, eu vou aceitar esse relacionamento, porque assim, né, vai que eu não encontro outra pessoa, vai que ele mude de ideia, vai que ele muda de ideia e depois ele quer namorar comigo. E eu penso assim, se uma pessoa me rejeitou uma vez em algum contexto, eu não sei se ela merece que eu permaneça ali, sabe? Eu não permaneço, então. No final, o mais importante é você entender primeiro quem você é, depois o que norteia a sua vida, qual é a base da sua vida, e aí sim você vai conseguir identificar que tipo de pessoa você está buscando. Ao invés de você só buscar uma pessoa, você entender que você quer alguém específico. Porque se você quer que alguém te escolha e te ame e que você seja a pessoa para ela, você também tem que ter esse olhar sobre o outro, de que, tipo, eu quero a pessoa e não eu quero uma pessoa, sabe? Porque a gente quer ser, tipo, amada, escolhida, única, separada, mas a gente não tem essa visão quando a gente vai procurar uma pessoa. Se você não tem critério nenhum, como que o outro vai ter critério? O que eu fiz? Eu fiz uma carta do meu marido. Que tudo. E eu fiz essa carta, eu tinha, tipo assim, sei lá, 17 anos. E eu escrevi o que eu queria do meu marido. E olha que loucura. Um dos meus namorados tinha tudo o que tava naquela carta. Mas uma das coisas que se tornou inegociável pra mim ao longo do caminho, como eu era muito nova quando eu escrevi, não estava na carta. E aí, quando eu fui refazer essa carta, quando eu terminei, tipo, deve ter, sei lá, uns 4 anos, eu coloquei isso. E hoje,
essa carta, ela tá sendo atendida nas minuciosidades, errado. Mas, assim, eu acho muito legal fazer essa carta. Assim, o meu Eu acho marido... legal também, porque traz clareza, né? E foi muito legal, porque o jeito que eu escrevi assim: o meu marido é provedor. O meu marido cuida de mim. O meu marido não só é um marido, como ele é um intercessor. Ele prioriza os nossos momentos com Deus. Ele cuida dos nossos filhos. Todos os dias que eu preciso de um suporte, ele tá ao meu lado. E aí eu coloquei, eu coloquei várias coisas, inclusive assim, o seu estilo minimalista, não sei o que, eu escrevi várias coisas assim. E fiz uma carta agradecendo mesmo, sabe? Tipo, como se eu estivesse, sei lá, vendo realmente no momento enfim, minha família tá aqui, enfim, eu contando pra alguém sobre como meu marido é, e no final, tipo, eu sou muito grata a Deus pelo meu marido, tá? Isso me ajudou tanto, porque, tipo assim, eu escrevi essa carta, eu li essa carta muitas vezes na minha vida, e ela me direcionou pra pessoas que tinham exatamente aquilo ali. E eu falo que algumas, ao longo desse tempo, né, eu conheci pessoas que tinham aquilo ali, mas tinham outras coisas também, que não faziam parte do que eu considero que faz sentido pra mim. Mas foram pessoas muito próximas do marido que eu idealizei, sabe? Não era aquela coisa assim, nossa, o que você tá arrumando? Entende? Então isso eu acho legal, assim, pra quem tá pensando em encontrar uma pessoa da vida, assim, escreva sobre essa pessoa, sabe? Se conecte com essa pessoa na sua mente antes de se conectar com ela no mundo físico. Busque por essa pessoa dentro dos seus planos, dos seus sonhos, sabe? Porque essa pessoa, ela vai te encontrar. Vibra nessa frequência de enxergar essa pessoa na sua vida, de sentir o cuidado dessa pessoa, sabe? Sinta essa pessoa que se preocupa com você, que fala, amor, como você tá? Você chegando em casa, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Tem como te ajudar? Eu coloco muito isso, gente. O meu marido me vê como a prioridade dele. E isso é muito real. A pessoa ligar pra você e falar assim, você é minha prioridade. A gente vai fazer da forma que é possível fazer, considerando que a prioridade nesse momento e nessa situação, nessa relação aqui é você. Você precisa voltar tal dia, então a gente vai voltar tal dia. Então, assim, esse grau de detalhe, sabe? Pra que quando essa pessoa chegar, você não vai ter dúvida. Você fala, gente, eu pedi. Eu coloquei que meu marido me priorizava e ele tá falando aqui agora que eu sou prioridade. O meu namorado aqui vai ser meu marido. E isso também é bom até pra quem não sabe o que quer, porque eu acho que às vezes você não sabe, mas quando você vai escrever, você vai pensar, você para pra refletir que na real você tem um desejo ali, né, escondido no seu coração. Não é qualquer coisa, né? Você só não verbalizou aquilo aí, linda. Tipo, não botou pra fora, né? Mas existe dentro de você. Eu queria contar pra vocês que hoje a gente tá gêmeas, assim, de Uyara. De Yui Intimates, pijaminha. E ele é muito lindo. Eu amei. E é a coisa mais gostosa. Você quer esse pra você? Eu quero. Eu amei muito. Mas não tem mais ele é perfeito, amiga. Não tem mais? Mas eu vou te dar isso. É porque eu peguei outro, porque eu não queria ficar sem, mas agora eu vou te dar. Obrigada. Eu amei. Eu amei que você tá aqui em casa. Eu tô muito feliz, gente. Eu não recebo ninguém na minha casa, mas eu recebo as sensações preferidas do mundo. Ai, obrigada. Eu amei também. E, gente, eu e a Camila, a gente teve uma conexão espiritual. A gente se conheceu antes nos céus, mas a gente encontrou nesse lugar terreno aqui em Nova York. Ela é minha mãe espiritual, gente. Foi incrível. Mas depois a gente pode fazer um podcast falando dessa parte. Espero que vocês tenham Gente, eu amei. Eu amei. Obrigada pela participação de hoje. Obrigada pelo cenário que a gente montou aqui no estúdio. Ficou muito bonito.